A gente agora toca, né, em um assunto que é difícil para algumas pessoas, exatamente porque mexe aí com a autoestima, que é a perda dos dentes, né? E para conversar aqui sobre o assunto, a gente convidou, né, a dentista Ana Carolina Guedes, que está aqui com a gente, né? Doutora, muito boa tarde, seja Boa bem-vinda tarde. aqui, né? Obrigada. A disponibilidade de bater um assunto, né, sempre aqui com os nossos telespectadores. A perda dos dentes, né, afeta aí o emocional, a gente sabe muito bem disso, né? Mas essa perda chega a afetar também o cognitivo, né? Assim, ou já está aí associada a uma série de outros problemas também. As pessoas, quando tá com essa perda dentária aí, ela realmente mexe com esses, o emocional e o cognitivo também? Sim, com certeza. A perda dos dentes, ela ocasiona uma dificuldade da alimentação, da fala. Muitas pessoas, principalmente quando a pessoa é desdentador total, portador de prótese total, ela sente uma dificuldade muito grande em se relacionar, fica com vergonha algumas vezes, na alimentação, na fala. Tudo isso acaba deixando realmente a parte emocional dela também comprometida, não a parte só funcional e estética, né? É importante a gente falar aqui, porque nos tempos de hoje, todo mundo só fala sobre as lentes de contato, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, minha gente? Não. A gente está falando aqui sobre implante dentário. A gente pode até abordar também daqui a pouco esse outro assunto que eu sei que interessa a todos nós, sobre essa questão das lentes de contato que virou uma grande moda, né, no meio aí, né, né, no meio artístico também, né? Você vê aí os influencers todos colocando e tudo mais. Mas a gente está falando aqui sobre o implante dentário mesmo. E o que é que ocasiona, né, essa fraqueza aí dos dentes, essa perda, né, dos dentes também, até com muita antecedência? Porque a gente sabe que ao longo do tempo a gente vai perdendo, né, aí a, a força mesmo. Mas assim, a gente vê muitos jovens também já com problemas desde cedo. Sim, então, normalmente as perdas dentárias elas ocorrem ou pela cárie, né, que ocorre uma destruição do tecido dentário e a gente acaba tendo que remover esse dente, ou então ocorre também por uma perda óssea, quando a pessoa já tem algum problema gengival, que não cuida, acaba perdendo esse dente pela perda óssea, não só pela destruição do próprio elemento dentário. E aí, o implante dentário, ele vem com uma boa opção, essa lente, na verdade, para poder restabelecer toda essa dentição que foi perdida. Ou unitária, quando a gente coloca só um ou outro implante, ou, como eu falei anteriormente, total, quando o paciente ele já não possui mais dente nenhum, ou no arco superior ou no arco inferior da boca. Então, dessa forma, a gente consegue restabelecer toda uma função estética e mastigação do paciente. Agora, o implante dentário, né, assim, ele é aconselhável para o paciente que às vezes está ali numa situação que está protelando, né? Assim, não, ainda dá para segurar, né? Não precisa fazer o implante agora não. E isso, né, vai destruindo aí o dente, vai destruindo outro dente. Então, em que primeiro momento, né, assim, como uma profissional que está aqui do meu lado, a gente já sinaliza, né, para você procurar o dentista e ver a possibilidade de já fazer o quanto antes? Então, o que acontece? O implante dentário, como eu falei, ele pode ser feito no momento que a gente perde o elemento dentário mesmo, ou posteriormente. Qual é o grande problema que alguns pacientes acham que, não vou fazer agora, vou aguardar mais um tempo, ou vou me organizar com o tempo, financeiramente. Qual Sim. o grande problema de você aguardar muito? O nosso osso, ele possui um certo tamanho. E a ausência dessa força mastigatória naquela região acaba fazendo com que ocorra uma diminuição da estrutura óssea. Então, muitas vezes, quando o paciente finalmente vai fazer o implante, às vezes ele não tem a estrutura óssea necessária. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que lançar mão de um enxerto, que é um procedimento um pouquinho mais invasivo. Mais Então, delicado também, né? exatamente, mais delicado, tem que ter uma recuperação um pouquinho mais demorada. Então, a gente aconselha que o paciente, o mais rápido que ele puder fazer os implantes, é melhor, para poder evitar uma cirurgia com uma maior morbidade igual são as cirurgias de enxerto. Agora, o implante dentário, ele dura o processo para ser feito de caso em caso, aí depende realmente da situação, né, de como está realmente, né, até os outros dentes também para serem feitos. Eu não falo nem de toda, né, de todos os dentes, mas assim, de uma obturação mal feita, né, aí é preciso fazer também aí um implante porque uma obturação, né, provocou aí a perda do dente.
Então, com relação ao tempo, a gente coloca o implante no osso, ocorre uma cicatrização óssea ali na região, que a gente chama de cicatrização óssea ali ao redor do implante, que demora em torno de 6 meses na parte superior da boca, 4 meses na parte inferior. Em alguns casos, a gente consegue colocar imediatamente quando a gente já remove o dente. Como se fosse um provisório, alguma coisa assim? Não, a gente coloca primeiro, vou mostrar aqui. Certo. A gente coloca primeiro o parafuso de titânio no osso. Certo. Né? Eu trouxe até o verdadeiro para o pessoal ver que o tamanho é pequeno. Então, tem muita gente que fica muito preocupada, acha que é uma coisa muito grande e realmente ele é bem delicado, certo? Então, a gente prende no osso, aguarda a cicatrização, aqui tem um modelinho, aqui dentro a gente tem o implante lá preso, fazendo, às vezes, de um implante real, que fica no osso do paciente. Sim. Ele vai cicatrizar e aí, depois que ele ocorre a cicatrização, a gente pode fazer a parte de fora, que é o dente mesmo, que é a essa coroa. cicatrização que dura, demora em torno de 4 a 6 meses, é isso? Isso, exatamente. Isso é uma média. É claro que existem implantes hoje em dia mais modernos que até a gente consegue reduzir esse tempo, né? Existem implantes que com 21 dias a gente já pode colocar uma carga que a gente chama, que é colocar o dente. Tudo isso depende, no momento da colocação do implante, da qualidade do osso do paciente, para poder a gente determinar se é possível ou não fazer essa redução do tempo de cicatrização. Doutora, você já estava conversando aqui com o Léo e eu queria muito tocar nesse assunto porque a questão do implante, ela mexe com a autoestima, só que muita gente morre de medo quando o assunto é dente. Acho que o ser humano já é traumatizado em qualquer assunto quando fala dente. Sim. Aí já vem aquele barulho daquele aparelhinho do dentista, qualquer coisa que seja relacionada à nossa dentição, né? Então, como é que é esse processo? De fato, ele é muito dolorido? Quanto tempo dura você extrair um dente para colocar, né? Queria que você falasse todo esse processo. Certo. A colocação de implante, existem várias maneiras da gente fazer, né? A cirurgia, normalmente, é uma cirurgia tranquila, com uma anestesia local, igual a gente usa para fazer uma restauração mesmo. Dura em torno de uns 30 minutos. Já quando a gente faz a remoção do dente e coloca o implante no mesmo momento, é uma cirurgia um pouquinho mais longa. Mas, da mesma forma, a gente pode utilizar uma anestesia local, o tratamento é bem tranquilo. É lógico que muita gente, né, fica receoso, tem medo por conta disso que você falou mesmo, tem muito medo já dos dentistas, né, da odontologia de forma geral. E quando a gente já fala de protocolo, que é aquela dentadura que é presa nos implantes e fica presa na boca, de forma geral, todos os dentes, aí sim já é uma cirurgia um pouquinho mais longa. Algumas vezes a gente pode fazer até com sedação consciente no próprio consultório odontológico, mas sempre levando muito conforto e muita segurança para o paciente. Ok. Agora, em relação à higienização, né? Depois que a gente faz todo esse processo, como é que funciona? Porque muita gente tem essa ideia na cabeça. Não, depois que a gente troca, coloca o implante, não precisa muito, porque você já está ali implantado e tal, não vai ter a questão da cárie, isso e aquilo e tal. Como é que funciona essa questão da higienização? Sim, muita gente acha que não tem necessidade de fazer uma higienização, por não se tratar exatamente de um dente, né? Certo. Então, as pessoas têm na cabeça que aquilo ali não pode mais dar uma cárie, mas a higienização é extremamente necessária. É necessário fazer escovação, passar o fio dental. Existem dispositivos que auxiliam numa higienização diferenciada e principalmente para aqueles pacientes que fazem o protocolo, que é a dentadura totalmente presa, é extremamente importante, porque muita gente, né, vai achar, não sobrou dente nenhum, não vou precisar mais higienizar. Tem gente que fala até, graças a Deus, não preciso mais escovar. Negativo. Você pode perder o seu implante pela falta da higienização. Hoje a gente vai ficando por aqui. Agradecer também a participação da doutora Carolina. Queria que você deixasse o seu contato, doutora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Vocês podem encontrar a gente lá na Nova Odonto, na Avenida Tancredo Neves. E também podem me encontrar pelo meu Instagram, ana.carolinaguedes. Podem me mandar questionamentos se precisar. É isso aí.